aula de inglês com o 8º ano, tá? Opa, alguém falou? Não? Então, gente, a gente vai continuar o que nós iniciamos ontem. Nós estávamos trabalhando com alguns exercícios sobre os relative pronouns. Não sei se vocês lembram, mas ontem nós trabalhamos com alguns relative pronouns bem específicos. O where, o when e o who. Tá? Lembra, a gente trabalhou com esses 3 relative pronouns. Where, when e who. Quem sabe, pronomes relativos, Quem sabe dizer em que situação nós usamos cada um desses pronomes relativos? Where. Eu acho que é para um lugar, né? Exatamente. O where nós usamos para lugar. O who é para posse, relativo. E o when quando a gente usa um possessivo, meu, dele, dela, nossa. Exatamente. Minha mãe ou a mãe dele. A casa dela. Então, gente, vou compartilhar aqui a tela do livro do pessoal de casa, tá? Para a gente continuar fazendo a correção. Continuar as atividades, na verdade. Então, pessoal, página 32, questão letra E. Página 32, questão 1, letra E. A gente iniciou na aula passada e não concluímos essa questão ainda. Vou compartilhar aqui a tela com o pessoal de casa. Pessoal, vocês estão conseguindo ver em casa a tela, o livro? Por favor, me respondam se conseguem ver. Sim. Conseguindo ver, sim. Então, ótimo. Então, vamos lá. Letra E. The letra E in a very small village. You know, one of your favorite singers grew up in a very small village in the middle of England. You want to know about his feelings for the place. You asked him. Então, você sabe, na verdade, que um dos seus cantores favoritos cresceu em uma pequena vila no meio da Inglaterra. Você quer saber sobre os sentimentos dele pelo lugar, como ele se sente a respeito do lugar. Where, que a gente usa para falar de lugar. Então a frase vai ficar: Do you like the village? Você gosta? Vou escrever, com certeza. Do you like the village? Você gosta da vila? Onde você cresceu? Você gosta da vila onde você cresceu? Então, é a letra E. Do you like the village? Esse não vai começar com o pronome. Where? Sempre começa com o pronome. Porém, esse nome tem um pouquinho alto, o pronome relativo está aí para juntar as duas frases, lembra? Então, você gosta da vila onde você cresceu? Aí, esse daí é
Juntando. Exatamente. Onde você cresceu, where you grew up. Você gosta da vila. No caso, no lugar, né? Exatamente, da vila. Esse eu sei. Ele é de confiar. Por quê? Não, o grew up aqui se trata de um phrasal verb, um verbo frasal. Não é um verbo que é composto por um verbo mais uma partícula. Geralmente uma preposição. Então, grew up é crescer. Outro, grew up. Isso aqui é o passado. É o passado de grow up. Acho que a gente não vai estudar os phrasal verbs agora. Só para explicar. Outros exemplos de phrasal verbs são wake up, que é acordar, get up. Então, são esses verbos que são compostos de mais de uma partícula. Um verbo, outra partícula, geralmente uma preposição. Tem várias preposições, up, down, under, above, on. Só que aqui é group up. Deve crescer. Deixa eu colocar o fone aqui e ver se alguém tem alguma dúvida. Pessoal de casa, tem alguma dúvida? Fale agora ou pergunte daqui a pouco. Gente, letra E, como eu falei, do you like the village where you grew up? Vamos seguindo aqui então. Eles estão vendo na tela o vídeo. Com o vídeo. Vamos lá, letra F. You just came to know that your grandfather used to work as a clown. You want to know more about the time he joined the circus. You ask. Então, você acabou de descobrir, de saber, que o seu avô costumava trabalhar como um palhaço. Você quer saber mais sobre o tempo que ele se juntou ao circo. Então, nesse caso, eu estou falando de tempo. A minha pergunta é sobre o tempo que ele se juntou ao circo. Então, é o when. Então, falando seu avô. Mas o foco da minha pergunta é sobre o tempo. Aqui também. Você quer saber mais sobre o tempo que ele se juntou ao circo. Então, a pergunta aqui é sobre o tempo que ele se juntou ao circo, e não sobre o seu avô especificamente. Exatamente. Então, what was the exact year? Então, qual foi o ano exato quando você se juntou ao circo? E aí a gente vai colocar o when you joined the circus. When, quando you joined the circus. Então, o relative pronoun aqui é when. A gente está falando de tempo, de um ano especificamente. Dúvidas? Ó, então. Pessoal de casa, alguma dúvida? Não. Não, né? Então aqui, deixa eu dar uma descida para vocês verem. Então,
What was the exact year when you joined the circle? Então, quando foi o ano exato que você, ou quando você se juntou ao círculo? Vamos agora para a página 33, Reloading. Então, aí a gente só vai revisar alguns pontos que nós vimos nas aulas anteriores. Então, use relative pronouns to avoid repetition of terms in common between two sentences. Então, a gente usa os pronomes relativos, os relative pronouns, para evitar a repetição de termos em comum entre duas frases. Então, isso a gente viu ontem, né? Por exemplo, a gente vai usar os pronomes relativos para evitar a repetição do termo em comum. Então, eu digo, eu tenho um piloto. O piloto é azul. Eu tenho um piloto que é azul. I have a marker which is blue. I have a marker which is blue. Então, eu não precisei repetir marker, que é o piloto. Eu usei o pronome relativo para juntar as duas frases e não precisar repetir esse termo em comum. Aí aqui a gente tem alguns exemplos. Ó. Mary performs balance acts on a horseback. Então a Mary, ela se apresenta um ato de equilíbrio nas costas de um cavalo. Mary works at Galloway Circus. Então a Mary trabalha no Galloway Circus. Como é que a gente junta essas duas frases? Vai ficar aí nessa parte negrita. Mary, who works at Galloway Circus, performs balance acts on a horseback. Então, a Mary, que trabalha no circo Galloway, ela apresenta um ato de equilíbrio nas costas de um cavalo. Ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto. You can use who for people and which for things in any situation. Então, nós podemos usar o who para pessoas e o which para coisas em qualquer situação. Então, a gente já viu isso, inclusive eu lembrei ontem, vocês lembram disso, né? E quando você tem mais uma pessoa, eu não me lembro. Como? Tipo assim, tem mais uma pessoa. Who. Se for uma ou mais pessoas, sendo lá o plural, which. Então, pessoas, who. Coisas, which. Não, esse aqui a gente comentou ontem, lembra? Eu falei, esses foram os primeiros que nós vimos nas aulas gravadas ainda. Eu falei que para pessoas nós usamos who, para coisas nós usamos which, e falei do that, também que ele era uma espécie de coringa, que podia ser usado tanto para pessoas quanto para coisas. Então, exemplo aí. The man who announces the attraction is called a ringmaster. Então, o homem que anuncia as atrações é chamado de ringmaster. Nesse ponto 1, verdinho aí do livro. Tá? Não, é só aqui, é um resumo do que a gente já viu. Tá? Pantomime is a type of musical comedy which is traditional in England during Christmas time. Então, esse pantomime é um tipo de comédia musical que é tradicional na Inglaterra durante o período de Natal. Tá? Então, observem que, no primeiro exemplo, o homem, a gente usou who. No segundo exemplo, pantomime is a type of musical comedy, estou falando da música, eu usei which. Pessoa who, objeto ou coisa, no caso a música, which. Ponto 2. Aí nesse balãozinho verde embaixo. You can use that for people and things. But you cannot use that in a sentence in between commas. Então, você pode usar o that
tanto para falar de pessoas quanto coisas. Lembra que eu falei isso? Que that ele é meio que um coringa, ele serve para ambos. Mas você não pode usar that numa sentença entre vírgulas. Então, eu expliquei também ontem que that não pode usar. Expliquei eu. A vírgula pode vir antes ou depois? Se tiver uma vírgula, vamos observar aqui o exemplo que tem de Mary em cima. Deixa eu ver nesse que está em negrito. Mary, vírgula, who works at Gallery Circles. Nesse caso, bom dia. Nesse caso, eu só posso usar o who, porque ele veio depois de vírgula. Não posso usar o that. Mesmo eu sabendo que o that ele pode utilizar. Depois da vírgula. Não vai vir, né? Depois do that não. Então, a vírgula depois e a vírgula certa. A vírgula separada. Exato. Ok? Então, quando a frase vem assim, entre vírgulas, como vocês estão vendo aí, Mary, who works at the Gallery Circle, vírgula. Então, nesse tipo de frase, eles não podem utilizar o that. Não, mas isso é simples. Eu uso, só pensar, pessoas ou animais, cubra pessoas, animais, coisas, which. That pode ser usado para ambos, menos depois de vírgula. Então, se tiver uma vírgula, eu uso o adequado para cada classe. Pessoas, who, coisas, which. Então, aí, até então, se a gente for só distinguir esses, é fácil. Fica um pouco mais complicado porque ele não tem só esses dois. Tem o when, o whose, o where. Oi? Tem que tentar, é mais fácil a gente tentar entender como utiliza. Porque se você somente decorar, fica mais difícil. Entender como funciona ele dentro de cada situação. Então, o exemplo aí do ponto 2. Charlie was a clown that performed for 39 years at Blackpool Tower Circus. Então, o Charlie Cairoli foi um palhaço que se apresentou por 39 anos no circo Blackpool Tower, tá? Então, uma pessoa, mas eu usei that para falar sobre essa pessoa. Poderia usar rua aqui? Sim. Estou falando de uma pessoa, então não teria nenhum problema. Tanto pessoa, para pessoa eu posso usar tanto that quanto which. Oi? Alguma dúvida em casa? Deixa eu ver aqui no chat. Nenhuma dúvida? Qualquer coisa? Sim, tá? Tem algumas pessoas já, tem bastante gente. Você tem 8 pessoas. Né? Eu vou fazer a chamada daqui a pouco. Né? Vamos lá. Seguindo. Deixa eu continuar aqui. Então, ponto 3. Ok? Isso aqui a gente falou também numa aula gravada. You can decide to omit the relative pronoun if the common term is the object of the verb in at least one of the sentences. Então, nós podemos omitir o relative pronoun, a gente pode decidir não utilizar o pronome relativo se o objeto, se o termo em comum, no caso que a gente está se referindo, ele agir como objeto na frase. Não objeto no sentido de ser uma coisa inanimada, objeto no sentido de ele não está fazendo a ação, está sofrendo a ação. Lembra disso? Então a função dele na frase. Ele é o sujeito, aquele verbo transitivo, aquele objeto. Então vamos lá.
essa é a ideia. Se o termo em comum, o termo que a gente estiver se referindo, ele agir como objeto na frase, ou seja, ele não é sujeito, ele não está fazendo ação, nós podemos omitir o pronome relativo. Não é obrigado a omiti-lo. Você decide se vai omitir ou não. Então, aí já parte para uma escolha pessoal. Exemplo. The circus. Tanana. I went to, in England, had a live band before, a live band performing the songs for the act. Então, o circo que eu fui, na Inglaterra, tinha uma banda ao vivo, tocando as músicas dos atos. Nesse caso, o que eu estou querendo me referir é ao circo. Mas o circo fez alguma ação, ele é sujeito na frase? Não, é o circo que eu fui. Então, quem foi até o circo foi eu. Eu sou sujeito na frase. Então, nesse caso, eu vou escolher se eu coloco o pronome relativo ou não. Qual seria o pronome relativo adequado nessa frase, se eu tivesse colocado? O where. Por quê? Você está falando de um lugar. Muito bem. Não estou falando do circo? Peraí, quando a pessoa é qual, hein? A pessoa é who. Então, eu não coloquei essa frase, mas eu poderia ter colocado. Só que eu estou falando do circo, mas o circo não fez nada. Eu que fui até o circo. Então, eu sou o sujeito e o circo é o objeto nessa frase. Dúvidas? Então, molecinha, easy peasy. Alguém com dúvidas em casa, por favor, se tiverem, falem agora a pergunta daqui a pouco. Ponto 4. Tudo tranquilo, né? Ótimo. Ponto 4. When determined is a place, you have the option of using where as well. You can still use which, that, or omit a relative pronoun. Então, vamos lá. Quando o termo em comum que a gente estiver utilizando for um lugar, tá? Nós temos algumas opções. Podemos usar o where, como a gente viu na aula passada, mas eu também posso usar o which, se eu quiser, porque, de certa forma, um lugar não é uma pessoa, é uma coisa. Então, se eu usar o which, também vai estar correto. Roberto, se eu posso usar o which, eu posso usar o that também? Posso. Então, isso já facilita para vocês, porque se você utilizar which, está correto. Se eu usar where, para falar do lugar, corretíssimo. Se eu usar that, está correto também. Essas três formas estão corretas. E o que é que muda? Nada. Você que decide qual você quer usar. A ideia vai ser a mesma. Tá? E, inclusive, você pode omitir, como foi que a gente viu no ponto 3, que é possível fazer a omissão também, se o lugar que você estiver se referindo não for... Mas faz o quê? Pra omitir, só não colocar. Só não colocar. No exemplo... Mas aí vai ficar igual como era, né? Não. Então, vamos lá. Porque eu teria duas frases assim, ó. I went to a circus. Eu fui para um circo. É uma frase. A outra frase seria the circus had a live band performing the songs for the act. Então, o circo tinha uma banda ao vivo tocando as músicas dos atos. Duas frases. Aí eu juntei elas sem precisar usar o pronome relativo. O circo, em português a gente usa que eu fui, para quem inglês não precisa. O circo, eu fui, digamos assim. Na Inglaterra tinha uma banda que estava tocando ao vivo as músicas dos atos. Então, em inglês, na estrutura da língua inglesa, faz sentido essa frase a gente
omitir o pronome relativo. Com certeza. Quando o termo em comum, o termo que eu estiver repetindo, ele for um lugar, ele for objeto na frase, ele não está fazendo a ação, ele está sofrendo a ação. Tá? Eu tenho a opção de omitir o pronome relativo. Eu posso fazer a mesma junção que eu faria, só que eu não vou utilizar o pronome relativo. Se eu quiser, porque é uma opção. A ação é objeto. Então, aí é uma escolha minha utilizar o pronome relativo ou não. Eu, pessoalmente, prefiro utilizar porque é algo mais parecido com o que a gente tem na nossa língua. No português, nesse tipo de situação, a gente não omite o pronome relativo, a gente usa. Então, fica mais fácil para a gente entender dessa forma. Mas é possível sim fazer essa omissão. Ok? Ficou claro agora? Então, como eu falei no ponto 4, se for um lugar, o termo comum, a gente pode tanto usar o where, pode usar o which, pode usar o that. Sem problemas. Ponto 5. When the term in common refers to a time, you have the option of using when. You can still use which, that, or omit the relative pronoun. Então, gente, a mesma coisa que acontece com o tempo ou com o lugar, vai acontecer também com o tempo. Como assim? Nós temos um pronome relativo específico para falar de tempo, que é when. A gente viu isso, certo? Mas eu posso utilizar também o which ou o that para falar do tempo. Não é tão complicado assim. Na verdade, para mim, eu acredito que facilita. Por quê? Vamos supor, a gente vai fazer uma atividade e aí você tem muito mais opções de completar aquela frase. Ao invés de ser somente no específico. Imagina se com o tempo eu só pudesse utilizar o when. E aí eu, poxa, esqueci. Qual é aquele pronome relativo que eu uso para falar de tempo mesmo? Esqueci do when. Mas aí eu posso usar that, posso usar which, e vai estar correto. Eu tenho mais de uma opção para falar. O que não pode, assim, entrar de novo é outra pessoa, né? É o professor, o who e o possessivo. O whose. O whose. Por causa da posse, o cujo, o cujo. Exatamente. O whose não vai ter como substituir ele por outro. O that. Não, o that ele pode ser usado, é o que mais é utilizado. Até professores. Pessoas, coisas, lugar, tempo, qualquer coisa, a gente pode usar o that, exceto para falar daquela relação de posse. Que aí ele já não vai servir mais para isso. Certo? Então, pessoal, vamos lá, página 34. Primeira questão, a gente vai utilizar aí os relative pronouns, vai completar as frases com os relative pronouns. Então, vocês vão iniciando aí enquanto eu faço a chamada, tá certo? Aqui é fácil, eu vou colocar. Também eu não tenho o that. Que aí eu colocar o that. Exatamente. Eles não colocaram that propositalmente para você não sair colocando that em tudo. Eu ia fazer isso. Pessoal, alguém tem um lápis para me emprestar, por gentileza?
Pessoal de casa, vou fazer a chamada aqui, tá? Então vamos lá. Alexandra, vou fazer a chamada aqui. Hoje é dia 13, né? Aquiles. Presente. Aquiles está em casa. Deixa eu ver. Bianca. Stephanie. Eu não estou informado de quem é, cara. Eu estou seguindo a caderneta aqui. Não, eu sei. Eu estou explicando para vocês, porque eu posso acabar chamando quem que eu não sabia de quem saiu. Estava seguindo a caderneta do que está. Deixa eu ver. Stephanie. Eita, você quer Stephanie Mendonça. Stephanie Milena. Também. Stephanie Milena, né? Mendonça. Ok. Mendonça. Gabriela Guedes. Por favor. Gabriele Macioli. Ela está na chamada. Gustavo da Silva. Gustavo está aqui na chamada. Não sei. João Arthur. 5 minutinhos já. João Arthur. João Arthur. Não está na chamada também, né? Pessoal, por favor, precisa ver aqui. Tem alguém aqui online, precisa ouvir também. Joana? Não, né? Júlia? Júlia Martins. Lawane?
Clara, Levi, Levi tá de casa, Levi falou no SMS. Ok. Luana, Lúcia, você tá de casa. Luiz Antônio, Maria Clara, eita, Maria Clara Santana. Essa aí? Maria Clara Mendes, né? Miguel, Presente. Miguel tá de casa. Rafael e Vanderlei Tauan, Vitor Pereira, Vitória. Pessoal, por favor, pessoal. Vitória. William. Ok, pessoal. Atividade de casa de vocês. Preste atenção, por favor. Página 34 e página 35. Atividade de casa, página 34 e 35. Deixa eu anotar aqui. Luana, por favor. Pessoal, vou encerrar aqui a gravação, tá? Não esqueçam, atividade de casa, página 34 e 35.